Oi, gente! No vídeo de hoje vamos analisar a série A Adolescência. Então, para quem ainda não sabe, tem uma série aí na Netflix, que é a série Adolescência, onde o protagonista aí, né, é um adolescente e o contexto que atua aí é que ele acaba matando uma colega de escola. E toda a série, né, ela já começa assim, iniciando dessa forma, né, quando os policiais vão na casa do Jamie para pegar ele, para levar para a delegacia. Em nenhum momento mostra, no início que eu falo, né, mostra realmente o assassinato, mostra ele matando, né, como que foi, só mostra ao longo aí da série, mas no mais, basicamente é isso, né, mostrando aí como que foi a prisão dele, que os policiais invadiram a casa dele logo de manhã cedo, os pais assustados, não acreditando que o filho poderia ter feito aquilo, e assim se inicia a série. Primeiro aí que eu vou analisar, né, dentro de tantas coisas que a gente pode estar analisando aí, mas eu vou analisar algumas aqui que eu achei legal de estar ressaltando aí e analisando. Então, o primeiro aí é a não autorresponsabilidade que ele deveria ter com os atos dele, né? Então, já começa assim. Em vários momentos ele mente, né? E quando a gente vai falar aí da questão do assassinato, ele mente também. Então tem um certo momento aí, né, que ele tá lá com o pai na delegacia e o pai pergunta pra ele se ele realmente fez aquilo. E ele vira pro pai e acaba falando que não, né? Acaba mentindo aí falando que não. Mas logo na sequência aí tem um vídeo que os próprios policiais mostram aí tanto pro pai quanto pra ele. E o pai vê, o pai fica chocado. E o que que acontece? Mesmo assim, ele continua mentindo, falando que ele não fez aquilo ali, mesmo tendo o vídeo. Outro ponto importante aí também, e dentro desse ponto acontece muitas coisas, né? Que é quando aí a psicóloga vai conversar com ele. Então, nessa conversa, tem muitas coisas que acontecem ali. Mas eu vou estar pontuando algumas aqui. Tem um momento que ele intimida, assim, a psicóloga, né? Quando ele vira e fala se ela estava com medo de um adolescente, de um simples adolescente, né? Quando ela tá ali fazendo as perguntas para ele, tentando fazer com que ele fale algumas coisas, e ele começa meio que intimidando ela. É, Outro ponto também é quando ele realmente explode, então ela vai fazendo as perguntas ali e tentando entender mais ou menos o que está se passando na mente dele e tudo mais. E tem um momento que ele explode, né? E começa a gritar com ela e chuta a cadeira e se levanta e fica encarando ela. Ou seja, nesse momento aí a gente vê que quando ele é confrontado, né, quando vai fazendo perguntas ali, aonde vai tentando achar as respostas e meio que ele é confrontado diante dos atos dele, ele não aguenta e se descontrola e realmente começa a se mostrar aí como ele realmente é, né? Com raiva, gritando, tentando quebrar as coisas, e nisso acaba acontecendo aí nesse momento. O bom é que a psicóloga ela acaba ficando tranquila aí, ela dá um momento na pausa, né, de ir lá pra fora, tem um momento também que ela quer olhar ali a câmera da sala para ver como que ele está se comportando, e nisso ela volta aí as perguntas aí, a tentar conversar com ele. E nisso ele já tá um pouco mais calmo, né? Mas o que que acontece? Logo em seguida ele se exalta de novo. Outro momento aí que acontece é quando ela chega também com um sanduíche, né? E nesse sanduíche tem queijo e picles. E o próprio Jimmy fala que ele não gosta de picles, né? E ela acaba deixando ali, pergunta se ele vai comer, ele falou que vai, e acaba deixando o sanduíche ali. Chega um momento aí durante a conversa que ele pega o sanduíche e começa a comer, né? Ele mastiga lá e tudo mais. E nisso ele não esboça nenhuma reação de que gosto ruim, não gosto desse sanduíche. Ele simplesmente vai comendo e mastigando de forma normal, né? Então isso mostra aí, querendo ou não, que ele sabe mudar e sabe camuflar os seus sentimentos, suas emoções, o seu comportamento. Porque uma coisa que era para ele esboçar e uma coisa que ele não gosta, ele acabou não fazendo isso. Ponto bem marcante assim que eu achei na série, né? Eu ainda não terminei ela, mas ó, pelo que eu já vi, né?
Uma parte bem marcante aí é quando ele já tá no final da sessão aí com ela. Ela fala que eles não vão ter sessões mais, que o que ela poderia ter feito ela já fez, né? Assim encerrando as sessões. E nisso ele vira e fala e pergunta pra ela, né, se ela gostava dele. Né? E ele até fala, não é gostar de casal, é gostar como pessoa, porque eu gosto de você. E nisso ela não responde nada, né? Ela fala que ela tá ali como profissional, que ela foi para conversar com ele, para entender o comportamento dele. E nisso ele começa a se exaltar e gritar e falando com ela para não falar as coisas para ninguém do que foram conversadas ali. E é bem forte, né, essa questão aí, e mostra também a parte da neutralidade que todo psicólogo tem que ter também. Eu já tinha visto no Instagram, né, nas redes sociais aí, alguns vídeos falando dessa série, e eu ainda não tinha iniciado ela por conta de questão de tempo mesmo. E nisso eu iniciei, eu achei que eu não iria gostar tanto, porque não é só porque envolve coisas de comportamento, psicologia, que você realmente vai estar vidrado na série, né, de querer ver, de querer dar continuidade. E realmente é uma série muito boa. Aconselho todos os psicólogos, estudantes de psicologia, profissionais da saúde, de assistir a série. É uma série muito boa, onde envolve ali muitas profissões também. Uma parte bem legal também é quando o advogado chega para ajudar ele, né? Tanto o pai que está na delegacia com o Jimmy quanto ele, e dá todo o suporte ali que a família precisa. A parte da psicóloga também, que é essencial. Então é uma série bem legal. E não só essa série, né? Tem tantas séries boas por aí, na Netflix, no YouTube, em várias plataformas aí que são importantes, né, da gente estar vendo. Tantos transtornos aí mentais que às vezes a gente não entende bem normalmente elas são relatadas aí em filmes, em séries. Então é sempre bom a gente estar se atualizando aí, é, nesse meio aí para tentar entender mais, né, como que é o transtorno, como que funciona determinada fobia ou síndrome, e fica muito mais evidente, né, da gente saber, porque quando está sendo relatado ali na série ou num filme, realmente o ator ali ele tá se colocando naquele papel, né, dentro daquele transtorno e mostrando como que fica a pessoa diante de tal problema psicológico. Então fica muito mais fácil e evidente de saber mais ou menos como que é. E é isso, gente. Aguardo vocês no próximo vídeo.